Eu gostaria de convidar nosso irmão Valim para vir ao púlpito. O irmão Valim já é conhecido de toda a igreja, já tem cooperado conosco do presbitério, ministrando as aulas de Mateus, domingo pela manhã, e ele aceitou prontamente o nosso convite de estar ministrando a palavra nesta noite. E eu gostaria, antes de passar a palavra para ele, orar com ele, para que o Senhor realmente esteja essa noite falando aos nossos corações. Amado Senhor, nós estamos diante de Ti, e com humildade, Senhor, nós clamamos que a Tua graça, Tua misericórdia, venha em socorro das nossas necessidades e das nossas dificuldades, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada um que está aqui nesta noite, e como cantamos, Senhor, somente o Senhor é capaz de dar a cada um de nós, Senhor, a salvação. Por isso intercedemos, Senhor, primeiramente pelas nossas vidas, pedindo que o Senhor venha com Teu Espírito, Senhor, através da Tua palavra, trabalhar, Senhor, nas nossas mentes e no nosso coração. E intercedemos também, Senhor, pelo irmão Valim, pedindo que o Senhor esteja, Senhor, com ele, dando a ele, Senhor, a Tua unção, dando a ele, Senhor, sabedoria, intrepidez, poder que vem do Senhor, para o bem das nossas almas e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 17. Versículo 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Vamos ler também os dois versículos aqui do capítulo anterior, que antecede o 16, que vai nos ajudar também. Agar deu à luz a um filho, o 15 e o 16. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão a seu filho que lhe dera a Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz a Ismael. E o 17:1 que já lemos, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Vamos orar mais uma vez. Bendizemos Teu nome, Senhor, nosso amado Pai Celeste, Deus de toda a bondade, de toda a consolação, de toda a graça. Nós Te louvamos e Te adoramos nessa noite, como já o temos feito, e pedimos, Senhor, a Tua graça, para podermos meditar nesse texto tão precioso, tão rico, e que de alguma forma Teu Espírito venha nos socorrer, venha ministrar aos nossos corações, edificando-nos, confortando-nos, consolando-nos e exortando-nos conforme a Tua vontade, Senhor. Somos totalmente dependentes do Teu auxílio, em nome de Cristo. Amém. O título que eu dei à mensagem, vocês devem ter visto pelo WhatsApp, chama Deus visita o homem em seus fracassos. Um texto maravilhoso desse, creio que um dos versículos mais bonitos da Bíblia. Uma visitação do Senhor, um chamado do Senhor de forma tão surpreendente, sublime, maravilhosa. Alguém pode pensar, o que ele vai falar em relação a fracassos? Por isso eu li o versículo anterior,
os versículos anteriores. Eu vou fazer referência aqui a alguns textos da vida de Abraão, não vamos abrir, eu creio que a grande maioria, se não todo mundo, conhece a história de Abraão, desde o capítulo 12 aqui de Gênesis, até o capítulo 20 e poucos, é tratada a vida de Abraão. É um dos mais ricos e importantes personagens da Bíblia, do Velho Testamento, por meio de quem Deus começou a raça chamada, a raça eleita. Foi em Abraão que tudo começou. Ele é chamado, em Romanos capítulo 4, de o pai daqueles que creem. Às vezes, erradamente, alguns afirmam o pai da fé. Não é. O pai da fé é o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da fé. Mas ele é chamado o pai daqueles que creem. Ele é o pai dos israelitas, no sentido natural, e ele é o pai espiritual daqueles que creem. Foi o primeiro homem chamado pelo Senhor e que pela sua graça soberana respondeu ao Senhor. Nós vamos ver que ele respondeu de forma parcial, de forma crescente, mas ele respondeu ao Senhor e o Senhor pôde trabalhar na vida dele, né? Em termos gerais, apenas uma pequena recapitulação aqui da vida de Abraão, né? Abraão, no capítulo 12, vocês vão ler a história, ele morava em Ur dos Caldeus, numa cidade próspera. Ele era muito rico, não era um qualquer, e a família dele estava envolvida em negócios de fabricação de ídolos. Ele era um idólatra. E Deus, na sua graça, na sua misericórdia, vem a ele, lá em Atos, no capítulo 7, de versos de 2 a 4, o primeiro mártir cristão, Estevão, naquele seu belo discurso e grande discurso, ele diz que o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele habitava em Ur dos Caldeus e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que te mostrarei. Ora, alguém que é próspero, que é rico, bem-sucedido, que tem um negócio imenso nas suas mãos, não ia sair da sua terra e ia se tornar um beduíno pelo deserto, habitando de tendas em tendas, armando e desarmando tendas, sem ter cidade permanente do nada. Realmente, por isso que Estevão diz: o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Durante a sua vida, Abraão teve 12 visitações do Senhor. 12 visitações como essa, a começar lá em Ur dos Caldeus. Depois ele vem, digo que a resposta de Abraão foi parcial. Por quê? Porque o Senhor disse: sai da tua terra e da tua parentela. E o que ele faz? Ele leva seu pai e seu sobrinho para junto dele. E ele passa a viver em uma terra chamada Harã, por alguns anos. A Bíblia não informa quantos anos ele ficou lá, até que seu pai morreu. Quando seu pai morre, o Senhor novamente fala para ele seguir o seu caminho, vai para a terra que eu te mostrarei. Então ele empreende a jornada pelo deserto e a caminhada pela terra de Canaã, ainda levando o seu sobrinho. Depois há aquela separação, vocês conhecem bem a história, né? Então Abraão é um personagem tremendo. Como eu disse, em Romanos capítulo 4, verso 11, ele é chamado de o pai daqueles que creem. E no versículo seguinte, Romanos 4, 12, nos dito que nós somos exortados a andar nas pegadas, nas pisadas de fé que teve nosso pai Abraão. Então veja que Abraão foi colocado pelo Senhor, na sua palavra, no Novo Testamento, como um modelo para nós, como um exemplo para nós. Aquele que foi justificado pela fé. Nós vivemos num mundo perplexo, um mundo desajustado, um mundo que, segundo a palavra de Deus, jaz no maligno. E não poderia ser diferente, é um mundo cruel. Hoje em dia, mais ainda, principalmente aqueles que frequentam as redes sociais, sabem que as pessoas são impiedosas. E são impiedosas também para julgar, para condenar o primeiro erro que alguém comete, seja por palavra, seja por ação. E tem até uma expressão hoje, né, que chama cancelar alguém. Simplesmente cancelam alguém e aquela pessoa passa a não existir mais nas redes sociais. E de uma forma geral é assim mesmo que acontece, né?
Embora todos são pecadores, todos vêm do mesmo pó, todos cometem os seus erros, a gente não suporta, a gente, entre aspas, Deus queira que não seja assim conosco, né? O ser humano caído não suporta os erros dos outros. Mas somos gratos a Deus porque o nosso Senhor não é assim. Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus bondoso. Ele é um Deus que não abandona os seus. Ele é um Deus que determinantemente persegue o seu propósito na vida dos seus filhos. Somos gratos a Deus por isso, e é sobre isso que eu quero tratar hoje, como Deus trata os fracassos dos seus filhos, né? Fracasso por quê? Porque também não vamos ler, né? O Senhor fez uma promessa a Abraão, que ele teria um filho, embora avançada a idade, mais ainda da sua esposa Sara, que já tinha cessado, né, o costume das mulheres, e que ele teria um filho, e que através desse filho, então, ele iria ser abençoado eternamente. Deus faria uma nação, Deus estabeleceria um reinado eterno através desse filho. E Abraão, então, creu, mas, digamos assim, desconfiou. Como é que Deus vai fazer isso? E lá pelas tantas, a sua esposa lhe dá uma ideia, né? Toma a sua concubina Agar e tem um filho com ela. Aí você vai ter um filho seu. Deus vai cumprir a sua promessa. Ele ouviu, aceitou, achou interessante. E o texto que nós lemos aqui, do capítulo 16, versículos 15 e 16, relatam isso, né? Conclusão, Agar deu à luz um filho, Abrão, e Abrão a seu filho lhe deu o nome de Ismael. Era Abraão da idade de 86 anos quando Agar lhe deu à luz. 86 anos. E nós começamos aqui então, o capítulo 17, Abraão na idade de 99 anos. Uma conta simples, são 13 anos. Né? E esse é o nosso primeiro tema. Eu quero aqui, nesse versículo, usando esse contexto da vida de Abraão, eu quero tratar com vocês 4 proposições que julgo ser extremamente importantes no tratamento de Deus para conosco. O primeiro deles é que os fracassos do homem sempre têm um preço. Essa é uma lei inexorável. Gálatas, lá no capítulo 6 mesmo, vai dizer: aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Os fracassos do homem sempre têm um preço. O que custou a Abraão esse fracasso? Esse fracasso de interpretar a vontade de Deus, de não crer, digamos assim, 100% na promessa de Deus e de dar um jeito por si mesmo de fazê-la cumprir. Custou 13 anos de silêncio na vida de Abraão. Durante 13 anos, Deus não o visitou, Deus não falou com ele. Eu creio que ele deve ter vivido um período muito confuso na sua vida. Nesse período, será que Deus vai mesmo selar a sua lei através de Ismael? Ou como é que vai se dar isso? 13 anos de silêncio. Essa é uma das consequências, né? Podemos numerar outras que vocês já sabem, não vamos também buscar no texto. Estabeleceu-se uma inimizade terrível entre Sara, sua esposa, e a concubina, a tal ponto de não conseguirem mais viver junto. Agar e o filho teve que ser despachado, né, despedido. E as consequências mais sérias ainda que podemos citar é que os descendentes de Ismael, que é fruto desse fracasso de Abraão, se tornou os inimigos número 1 da nação de Israel. Até hoje. Estamos aí vendo a confusão que está havendo. Todos aqueles árabes, né, aquelas nações que são descendentes de Ismael, são inimigos mortais de Israel. E também no sentido espiritual. Por quê? Porque os cristãos, como descendentes espirituais de Abraão, ele é chamado do pai daqueles que creem, conforme eu já disse para vocês, lá em Romanos capítulo 4, tem também os seus arqui-inimigos, que são os árabes. Eles odeiam os cristãos. Eles odeiam. São os islamitas. Então vejam que consequência terrível. São consequências sérias, né?
Mas em nossa vida, também nossos fracassos têm as suas consequências. Quando pecamos, nossa consciência fica manchada, nós, por mais que venhamos a justificar, nós sentimos que algo mudou em relação à nossa comunhão com Deus. Além de outras consequências, dependendo do nosso pecado. Se nós quebramos princípios, por exemplo, na área financeira, a gente vai pagar caro por isso. Se cometemos pecados mais sérios, vamos ser julgados pela sociedade, pelas leis vigentes. E não adianta orar. Deus, na sua misericórdia, Ele pode abrandar as consequências, mas Ele não tira as consequências. E Ele faz assim para que nós tenhamos mais temor, não sejamos levianos, não sejamos negligentes, não brinquemos com aquilo que é sério, não brinquemos com as consequências e possamos amadurecer. Deus então pode sim abrandar, mas não tirar, não extinguir as consequências dos nossos fracassos e dos nossos pecados. Se nós temos determinada doença e não podemos comer determinado alimento e comemos, também vamos pagar o preço. Então vocês podem imaginar inúmeras situações de fracassos e pecados que podemos cometer e que vão ter as suas consequências. É uma lei inexorável. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, seja para o bem, seja para crescimento espiritual, seja então para a carne. O texto lá continua dizendo isso, né? Aqueles que semeiam para a carne colherão corrupção. Aqueles que semeiam para o espírito colherão a vida eterna, a partir de agora, não é só no futuro não. Isso está em Gálatas capítulo 6. Então, e na sua bondade e misericórdia, além de abrandar, mas não retirar, porque o Senhor também quer nos ensinar, Ele pode usar os nossos fracassos para o nosso ensino. E às vezes, por causa de sermos quem somos, às vezes pessoas obtusas, de difícil entendimento, não somos às vezes tão maleáveis, tão prontos para atender e obedecer o Senhor, às vezes nós aprendemos mais com os nossos erros do que com os nossos acertos. Eu ouvia muitas vezes o pastor Paulo Bornelli, meu tio, quando apresentava alguém conhecido dele de longa data, normalmente pastores, ele dizia: esse irmão é um irmão amadurecido, ele já errou bastante. Eu lá nos meus 30 e poucos anos, eu achava aquilo um absurdo. Como é que pode? Quer dizer que a pessoa tem que errar bastante para amadurecer? Até que eu cheguei nos meus 67 anos. Aí olhando para trás a gente vê quantos erros nós cometemos. Mas somos gratos ao Senhor, porque além do perdão, além da reconciliação, além do Senhor abrandar muitas coisas, nós aprendemos com nossos erros. Se formos humildes diante do Senhor, reconhecendo, confessando, permitindo que Ele quebrante o nosso coração duro, nós vamos aprender com os nossos erros, sem dúvida nenhuma. É o que aconteceu com Abraão. É o que aconteceu. Abraão teve outros erros, Vocês sabem, ele mentiu para livrar a sua pele lá quando fugiu para o Egito. Ele teve outros erros. Mas ele foi amadurecendo. E a história de Abraão é maravilhosa porque, como eu disse, de um idólatra que se enriquecia às custas dos ídolos que fabricava, ele se tornou um adorador de Deus. A ponto de lá no Monte Moriá, lá em Gênesis capítulo 23, vocês podem ver isso, ele, contra a sua lógica e a sua, digamos, capacidade de entender, ele estava a ponto de sacrificar o seu próprio filho, o único filho, o filho da promessa, ele estava a ponto de sacrificar, porque a sua fé tinha amadurecido. Aquele que antes mentia para se proteger, que deu um jeito de aceitar a sugestão aqui para gerar um filho para a promessa de Deus, agora era alguém amadurecido, que ouvia o Senhor e obedecia. É claro que ele teve muita luta, naqueles 3 dias que ele caminhou até o Monte Moriá. E lá ele ofereceu o seu filho. Era alguém amadurecido. Ele amadureceu através das visitações do Senhor, 12 visitações. O Senhor falava com ele. Ele amadureceu através dos seus erros também, reconhecendo então a sua miséria, a sua incapacidade e confiando mais no Senhor. Mas vamos seguir adiante. A segunda proposição que quero fazer
desse texto, e graças a Deus por isso, é que o Senhor visita o homem em meio aos seus fracassos. Veja que o Senhor aqui, apesar de Abraão ter cometido um erro tão grosseiro desse, ter gerado um problemão, o Senhor não desiste de Abraão. O Senhor não tem plano B. Para os seus filhos, o Deus soberano determinou a cumprir o seu propósito. Nada pega Deus de surpresa. Deus sabia que isso ia acontecer, Ele sabe as coisas da nossa vida, mas Ele nos cerca, nos amou quando ainda éramos seus inimigos, e como não continuará nos amando agora que somos seus filhos. O Senhor prossegue conosco mesmo em meio aos nossos fracassos. Quem sabe você olhando para trás pode enumerar na sua vida situações assim. Eu posso. Eu poderia dizer várias vezes em que fui obtuso, que interpretei mal a vontade do Senhor e agi por mim mesmo, e que talvez negligenciei também situações, e que houve períodos de esfriamento por isso, e de colheitas, mas o Senhor não desistiu de mim. Sou grato a Deus por isso. E o Senhor não desiste de cada um de vocês que são filhos de Deus. Aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo, nos diz no livro de Efésios, né? Ele é poderoso para completar aquele que começou boa obra em nós. Deus não tem plano B. Ele está determinado a nos tomar nos seus braços. E às vezes de tão endurecido que estamos devido ao momento difícil que possamos estar passando, Deus tem várias formas de nos cercar, diretamente através da sua palavra, numa reunião da igreja, ou um irmão que Ele envia para trazer alguma palavra para nós, o Senhor, circunstâncias que Ele cria, para que nós possamos ver aonde erramos e possamos então nos voltar para Ele. Ele sempre vai estar de braços abertos, assim como esteve lá em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. O filho que saiu, resoluto, insubordinadamente, em rebeldia, gastou tudo que tinha, voltou falido, um trapo. Lá estava o pai, de braços abertos, recebendo seu filho. Assim é o Senhor conosco. E somos gratos a Deus por isso. Graças a Deus porque Ele não desiste de nós. Ele está sempre pronto, nos cercando. Como eu cito novamente Romanos capítulo 5, que diz que quando nós éramos inimigos, Deus nos amou. Como Ele não nos amará agora, que somos seus filhos? Então Deus nos visita em meio aos nossos fracassos. E nós vemos isso em toda a Bíblia. Abraão, Davi, vocês lembram o pecado grosseiro de Davi? Davi viveu um momento obscuro na sua vida, ele cometeu aqueles 2 pecados e não percebeu o que tinha feito. O Senhor manda o profeta Natã falar com ele, e esticar o dedo para ele e dizer: você é o homem. E ele então cai em arrependimento, e nós temos salmos e salmos ali que falam do arrependimento de Davi, e como o Senhor prosseguiu com ele, né? Nós temos Pedro, que negou o Senhor, depois de ter jurado para o próprio Senhor que não iria fazê-lo, teve que passar por aquela experiência escura, terrível, e ficou 3 dias remoendo aquilo no seu coração, até que o Senhor, lá naquela pescaria maravilhosa, cria uma situação semelhante àquela aonde ele o negou lá com aquele fogareiro, né, negando perante a criada e perante os soldados. O Senhor agora monta um fogareiro ali e diz: Pedro, tu me amas? O Senhor está restaurando Pedro. Nós vemos isso também em Apocalipse, a igreja de Éfeso, no capítulo 2, quando aquela igreja, uma doutrina corretíssima, mas tinha perdido o primeiro amor. O Senhor então alerta aquela igreja: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta. Volta às práticas das primeiras obras. E nós vemos mais ainda em Apocalipse capítulo 3, aquela igreja fria, aquela igreja orgulhosa, Laodiceia, que diz: nós somos ricos, abastados, nós não precisamos de nada. O Senhor diz: vocês são pobres, cego, miserável e nu. Vocês estão tão mornos que eu estou a ponto de vomitar da boca. E como o Senhor conclui, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Como nosso Senhor é maravilhoso.
Não importa a situação que um seu filho esteja passando, Ele está cercando com seu amor, Ele está enviando situações, circunstâncias, irmãos, a sua palavra, para que esse irmão seja restaurado e possa prosseguir novamente, então, na caminhada com o Senhor, segundo o seu propósito eterno. O Senhor não abandona os seus. Nossa terceira proposição aqui, então, é que Deus revela mais de si mesmo a Abraão. Versículo 1, então, está dentro desse quadro de 13 anos de silêncio na vida de Abraão, devido a uma interpretação errada que ele fez da vontade de Deus, do plano de Deus, e agir segundo a carne, né? Agir por si mesmo. O Senhor vem então e diz para ele: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. No Velho Testamento nós vemos o Senhor, principalmente aqui a partir de Abraão, nós vemos o Senhor se revelando progressivamente. Essa revelação, ela é conclusiva depois em Cristo. Que segundo Hebreus capítulo 1, texto que foi citado até hoje cedo, ele é a expressão exata do ser de Deus. Mas até lá, o Senhor foi se revelando progressivamente, e Ele o fez através de nomes. Sempre que o Senhor se revelou, Ele atribuiu um nome a si mesmo. Nós cantamos uma música aqui com todos os nomes de Deus em hebraico do Velho Testamento. Elohim, El Shaddai, e por aí vai, Adonai e outros nomes mais. E aqui nós temos dois nomes. Um deles, Abraão já conhecia, Adonai. Eu sou, quando o texto diz Deus, ele está se referindo a Adonai, seria o Senhor Deus. É o nome mais usado no Velho Testamento. Sempre que é traduzido aqui pelo Senhor ou Deus no Velho Testamento, é Adonai que é usado em hebraico. Mas Todo-Poderoso é El Shaddai. Então o texto ficaria assim: Adonai apareceu a Abraão e disse: eu sou El Shaddai. Eu sou o Todo-Poderoso. O que Deus está fazendo aqui para Abraão? Está tirando o foco de Abraão. O foco de Abraão estava voltado para si mesmo. Deus me deu uma promessa. Olha, Romanos capítulo 4, o capítulo todo é dedicado a Abraão, fala disso. Mas fala mais da forma conclusiva, dizendo que Abraão não levou em conta seu corpo amortecido. Mas inicialmente ele levou. Ele levou em conta o corpo de Sara. Sara é estéril, como é que ela vai? Já cessou o costume das mulheres, como é que ela vai dar à luz? Então nós vamos dar um jeito. Então ele estava voltado para si mesmo. Mas o que o Senhor faz aqui é atrair agora os olhos, a atenção de Abraão para ele mesmo, para Deus. Abraão, olha para mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É eu que vou cumprir, é eu que cumpro aquilo que eu prometo. As minhas promessas, as minhas demandas, eu mesmo as cumpro. Então o Senhor está desviando a atenção totalmente de Abraão, que estava voltado para si mesmo, e dando a ele uma nova revelação de si mesmo. Eu posso todas as coisas, Abraão, e eu vou cumprir essa promessa. Nós não vamos ler o texto, mas mais para frente aqui no capítulo 17, o Senhor reafirma a sua promessa: daqui a um ano eu voltarei e Sara terá à luz um filho. E realmente, daqui a um ano, Sara deu à luz a um filho. E nós temos na palavra de Deus inúmeras afirmações a esse respeito. Por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, versos de 20 a 22, diz que todas as promessas, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porque também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim, o seu cumprimento. Isso é a graça. Nós fomos chamados pela graça, e depois de chamados e renascidos, o Senhor não nos abandonou para andar com nossas próprias pernas e nossa própria capacidade, não. Essa é a maior frustração que temos, na carreira cristã. A gente acha que é capaz, que pode. E por não conhecer, às vezes, toda a riqueza que há em Cristo, nós erramos muito e perdemos muito tempo.
tudo aquilo que o Senhor nos deu, tudo aquilo que o Senhor pede, todas as suas demandas, tem em Cristo o seu cumprimento. Isso é graça. Já citei para os irmãos, né? Nós estamos muito acostumados a expressão graça, às vezes, quase como um sinônimo de misericórdia, né? O Senhor nos recebe como nós somos, o Senhor nos aceita com as nossas imperfeições e pecados, mas isso é mais misericórdia do que graça. A graça também está embutida a misericórdia, mas graça é muito além. Graça é a capacitação que o Senhor nos dá para fazermos aquilo que precisamos fazer, conforme as suas demandas, sermos aquilo que precisamos ser, novas criaturas em Cristo, né? E passarmos por aquilo que precisamos passar. A graça nos capacita para tudo isso. A graça capacitou de forma figurada os santos do Velho Testamento, e a graça é totalmente conclusiva em Cristo para capacitar-nos para tudo aquilo, tanto as promessas do Senhor, quanto os seus mandamentos e demandas. Todos os mandamentos do Senhor, inclusive, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus justo, Deus não faz concessões. Mas o que Ele faz? Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Então Deus se revela de uma nova forma a Abraão. A causa do fracasso de Abraão, então, era essa visão errada que ele tinha, tanto de si mesmo quanto de Deus, incompleta de Deus e errada de si mesmo, achando que ele teria que cumprir por si mesmo, dar uma mão para Deus para que a sua promessa fosse cumprida. E por isso deu no que deu. Então o Senhor vira o rosto de Abraão e diz: olha para mim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como eu disse, o Senhor fez 12 visitações a Abraão, e sempre de forma progressiva. Por isso Abraão chegou até onde chegou. Na nossa carreira cristã, também não é diferente. Por isso a palavra de Deus no Novo Testamento nos exorta tanto a crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, a desenvolvermos a nossa salvação, a conhecermos mais o nosso Senhor, termos intimidade com Ele, porque é Ele que faz a diferença na nossa vida. Nós não temos nada por nós mesmos. Nós não temos absolutamente nada, é Ele que faz a diferença, é Ele que cumpre. E por isso nós precisamos responder à graça que nos foi dada, né? A parábola dos talentos nos exorta isso. Um recebeu, todos eram servos do Senhor, um recebeu 1 talento, outro 3, outro 5. Quem recebeu 5 trabalhou. Esses talentos são símbolo da graça que foi dada às riquezas de Cristo, e ganhou mais 5. O que recebeu 3 trabalhou e recebeu mais 3. O que recebeu 1, infelizmente, enterrou. Ele enterrou, ele não multiplicou, e por isso ele tinha uma visão totalmente distorcida do seu Senhor, porque ele não conheceu mais a intimidade. E quando o Senhor veio para prestar conta, ele disse: tu és um homem duro, cruel, que ceifas aonde não planta. Que visão errada do nosso Deus, que visão errada de Cristo, aquele que deu a sua vida por nós, que deixou a sua glória, e que aqui padeceu tudo. E a palavra de Deus então diz que nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que todas as coisas que precisamos foram disponibilizadas para nós em Cristo Jesus. Então o Senhor, terceira proposição nossa, é que Deus revela mais de si mesmo a Abraão, né? O Adonai então aparece a Abraão e diz: eu sou El Shaddai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, olha para mim, é eu que vou cumprir todas as minhas promessas. E por fim, nossa quarta proposição, o Senhor então continua aqui o texto dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. O Senhor então faz aqui um novo chamado para Abraão: andar na presença de Deus. Então, nós temos 2 expressões aqui que a gente tem que considerar, né? Uma palavra perfeito, e depois o que significa andar na presença de Deus. A palavra perfeito é usada na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não como uma perfeição absoluta que não existe. Somente Deus é perfeito de forma absoluta. A palavra perfeito nós encontramos em Filipenses capítulo 3, dos versos 12 a 16, quando Paulo fala
de que ele não tinha atingido a perfeição, mas que todos nós que sejamos perfeitos, prossigamos de acordo com aquilo que temos alcançado, crescendo no conhecimento então do Senhor. Vamos ler o texto inteiro. Filipenses 3, de 12 a 16, diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, falando da perfeição absoluta, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. O que ele quer dizer, então? Perfeito? Completo. Maduro, uma coisa integral. É esse o sentido da palavra perfeito. Abraão era uma pessoa dividida ainda. Ele tinha uma fé pequena, como foi hoje cedo também compartilhado, né? Era uma fé pequena no Senhor. Ele cria em Deus, mas ele desconfiava de algumas coisas e achava que precisava ainda ajudar Deus. E quantos de nós ainda não caminhamos a nossa vida cristã assim? Coração dividido. Então o Senhor diz: Abraão, anda na minha presença e tenha um coração inteiro, tenha uma fé amadurecida. Então a palavra perfeito tem esse sentido, não de perfeição absoluta, que aqui embaixo do céu nenhum de nós nunca vai chegar à perfeição absoluta, apenas na eternidade, né? O Senhor então faz um novo chamado a Abraão: anda na minha presença, que é isso que faz toda a diferença. O Senhor já atraiu a atenção de Abraão para si mesmo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui então, além desse chamado significar a necessidade de andar com Deus, com um coração integral, né, que é a palavra perfeita, um coração completo, esse chamado, mais ainda, ele aponta o caminho para se chegar a essa maturidade, a esse coração integral. De que forma nós podemos chegar a ser perfeitos? Nas palavras de Paulo aqui mesmo que nós lemos: crescendo, amadurecendo, andando com Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Só que isso constitui um problema para nós. Como é que nós vamos andar com Deus? Deus é um Deus santo, sublime, poderoso, inatingível. E quem somos nós? Pecadores, miseráveis, uma cabecinha desse tamanho. Em Amós, no capítulo 3, no versículo 3, tem um versículo que nos traz luz aqui para essa situação, que diz o seguinte: andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Ou seja, para nós andarmos com Deus tem que haver algum acordo. Como é que duas pessoas vão andar junto se não há afinidade, se não há um acordo entre elas? E como é que nós vamos fazer um acordo com o Todo-Poderoso? Nós não conseguimos. Mas acontece que pela sua bondade, misericórdia e graça, Deus fez um acordo conosco. Um acordo unilateral. Um acordo onde Ele entra com a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia, e nós entramos com a nossa miséria. A palavra de Deus diz: aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe será imputada como justiça. E não só em relação à imputação da justiça, ou justificação pela fé, toda a nossa caminhada cristã tem essa conotação. Nós entramos com a nossa necessidade, com a nossa miséria, e o Senhor entra com a sua capacitação, o Senhor entra com o seu poder. Isso é a verdadeira caminhada cristã. O nosso problema é que nós chegamos ao Senhor com as mãos cheias, cheios de nós mesmos. E o Senhor não pode. O Senhor diz que Ele despede aqueles que chegam então orgulhosos, cheios, despede do jeito que eles estão. Mas aos humildes, aqueles que se esvaziam de si mesmo, Ele concede a sua graça, o seu poder, as suas riquezas. Deus estabeleceu uma nova aliança em Cristo. É uma aliança unilateral, em que Ele cumpre pela sua palavra e pelo seu Espírito em nossa vida as suas demandas, através da vida de Cristo que foi dada a nós pelo seu Espírito. Esse é o acordo que Ele fez conosco. Então nós podemos andar com Deus.
Então nós podemos ouvir o clamor da palavra, de Deus através da sua palavra, nos chamando: anda na minha presença, que você vai crescer, você vai amadurecer, você vai chegar à plenitude. E nós encontramos muitas exortações dessa na palavra de Deus, né? Algumas eu já citei, né? Desenvolver a salvação. Paulo também, em Coríntios, fala que aqueles cristãos, no capítulo 2, eles ainda eram bebês em Cristo, crianças em Cristo, não tinham crescido, estavam ainda cheios dele mesmo, cheios dos pensamentos e dos julgamentos do mundo. Capítulo 2 e 3 de 1 Coríntios. Hebreus capítulo 5 também nos exorta: aqueles irmãos eram para ser mestre, já decorrido o tempo que eles eram cristãos, mas eles precisavam novamente de que alguém ensinasse o beabá do Evangelho para eles, porque tinham negligenciado o andar com Deus. No Velho Testamento nós encontramos 2 vezes essa expressão, né, falando que alguém andou com Deus. Uma delas é Enoque. Enoque andou com Deus e ele foi andando, e o Senhor disse: você não pode mais ficar longe, o Senhor o arrebatou para si. O outro é Noé. Noé também, a palavra de Deus diz que no meio de uma geração pervertida, Noé andava com Deus. Nós temos essa exortação aqui para Abraão: anda na minha presença. Não encontramos mais essa expressão. No Novo Testamento também não. Mas no Novo Testamento nós encontramos centenas de vezes a expressão em Cristo, estar em Cristo, habitar em Cristo. E em Colossenses, no capítulo 2, nos versos 6 a 7, Paulo escreve ali dizendo que assim como recebemos o Senhor Jesus, agora devemos andar nele. Andar com Deus, andar em Cristo, derivando dele todas as nossas necessidades, toda a nossa vida, porque ele nos deu o seu Espírito. Romanos 8 deixa muito claro, né, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então todo aquele nascido de novo tem o Espírito de Cristo dentro de si. Temos a palavra de Deus, temos o que é necessário para andarmos em Cristo. O Senhor Jesus também usou expressões que têm esse sentido, de forma diferente, mas tem esse sentido de andar com Deus. Em João 15 ele fala: permanecer em mim. Em João no capítulo 6 ele fala: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E no capítulo 15, versículo 5, ele diz: em mim nada podeis fazer. Então nós temos inúmeras expressões na Bíblia. Não encontramos mais esse andar com Deus, mas sim andar em Cristo. Andar no Espírito. Muitas expressões Paulo usa, principalmente em Romanos 8. Andar no Espírito. Somos exortados a andar, e é a única forma que nós temos para crescer, agradar a Deus, cumprir as suas demandas, né? E termos uma vida digna de ser chamado de filho de Deus, né? Mas o que significa andar com Deus? Como eu disse, o Senhor já estabeleceu um acordo conosco, unilateral, na nova aliança, para que possamos então andar com Ele. Claro que não é o meu tema, mas para concluir, eu relacionei poucas coisas aqui que podem trazer um pouco de luz sobre o que significa andar com Deus, né? Em primeiro lugar, andar com Deus é andar nos caminhos de Deus. Deus tem os seus caminhos. Os seus caminhos é a forma em que Ele atua e a forma que Ele quer que nós vivamos. Não tem como alguém dizer que anda com Deus e o desobedece e não anda nos seus caminhos. A grande reclamação do Senhor, tanto no livro de Salmos, os Salmos didáticos, Salmo 78 e outros salmos, que depois foi transcrito em Hebreus capítulo 3, em relação ao povo de Israel no deserto, que não entrou na terra prometida, mas se tornaram errantes pelo deserto, vagando em círculo até morrer aquela geração. O Senhor diz que eles tinham um coração que ficava sempre se desviando. E o Senhor diz: eles não conheceram os meus caminhos. Se nós não conhecermos os caminhos do Senhor, não tem como andar com Ele. Então, para conhecer os seus caminhos, nós precisamos da sua palavra.
Nós precisamos das reuniões da igreja, precisamos de ajuda, precisamos de ensino e de colocar aquilo em prática na nossa vida, buscando a ajuda do Senhor, para que possamos conhecer os seus caminhos. Andar com Deus é andar pela fé. Já citei 2 vezes para vocês, né? Romanos capítulo 4, verso 13, que diz que os filhos de Deus devem andar nas pisadas de fé que teve nosso pai Abraão. Inúmeras exortações nós temos na palavra de Deus que devemos andar por fé e não pelo que vemos. Somos chamados a exercitar a fé que recebemos, a fé que nos foi dada gratuitamente. Ela precisa agora ser exercitada, desenvolvida, para que ela cresça. E a fé nada mais é do que crer nas palavras do Senhor. A fé é alimentada pela palavra de Deus. Eu não posso imaginar alguma coisa e crer que Deus vai fazer aquilo. A palavra de Deus é aquilo que Ele disse, é aquilo que Ele prometeu. A palavra de Deus contém fatos eternos, a encarnação de Cristo, a vinda do Espírito, a morte de Cristo, tudo são fatos que aconteceram, nós precisamos crer nisso e viver de acordo com isso. Tem promessas maravilhosas, algumas condicionais, outras incondicionais, né? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas temos condicionais, que diz: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não é só resistir ao diabo, nós temos que primeiro sujeitar a Deus, essa é a condição. Então, nós precisamos pegar essas palavras, colocar nelas a nossa fé, crer nelas, buscar a ajuda do Senhor, para crer nelas e viver de acordo com elas. Andar com Deus é andar de fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, tem lá um versículo bastante conhecido, que traz bastante luz sobre isso, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele exista e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. A fé é essencial. E o terceiro aspecto, andar de acordo com o que nós temos alcançado do Senhor, porque a nossa jornada de caminhar com Deus, ela é progressiva. Nós nascemos bebês espirituais, nos tornamos crianças espirituais. Se crescermos, nós vamos tornar adolescentes e jovens espirituais, até nos tornarmos maduros espiritualmente. É uma jornada progressiva. E nós vamos respondendo na medida da nossa capacidade. É isso que Paulo fala aqui no texto que nós lemos em Filipenses 3, né? Andemos de acordo com o que já alcançamos, respondendo ao Senhor. Fazendo isso, nós vamos ter os benefícios daquilo que nós estamos respondendo e crendo e recebendo do Senhor, e vamos receber mais. E assim é a nossa jornada. Mais um aspecto da nossa caminhada com Deus, buscar proximidade com Ele por meio dos meios de graça, oração, palavra, as reuniões da igreja. Essencial. Não tem como conhecer alguém se não gastar tempo com aquela pessoa. Casamentos lindos, pessoas enamoradas que juraram amor eterno devido ao distanciamento e de não levar em dia a relação, logo são estranhos um ao outro e se separam. Andar com Deus requer então essa proximidade, essa busca constante. É uma luta nossa. Vida de oração nesse mundo que vivemos é uma luta, sabemos disso. Mas é algo que não podemos desistir e nem desanimar. Estar buscando um tempo para gastar com o Senhor, com a sua palavra, com as reuniões da igreja. Não há outro meio de nós conhecermos mais o nosso Senhor e crescermos nele. É claro que, junto com isso, a nossa obediência, né? Permitimos o Senhor trabalhar em nossas vidas e em circunstâncias da nossa vida. Isso nos leva, então, à última pontuação aqui a respeito do que significa andar com o Senhor, é a nossa resposta. Uma resposta em obediência às suas demandas. E nada adianta a gente ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, fazer as nossas orações formais, vir à igreja e não responder ao Senhor. O Senhor vai trabalhar em nossa vida, Ele vai nos cercar com seu amor, Ele vai nos dar coisas, tudo o que precisamos, mas Ele vai ter as suas demandas para conosco. Ele vai pôr o dedo na nossa vida, naquilo que não está agradando, naquilo que está fazendo mal para a gente.
naquilo que ainda estamos vivendo na ignorância, e nós precisamos responder a Ele. E isso então vai fazer com que cresçamos e o conheçamos mais intimamente. Então, é assim que Deus trabalha com seus filhos. Deus não abandona os seus filhos, nos seus fracassos, nos seus pecados. Deus cerca com seu amor de alguma forma. A vida da igreja é importante também por causa disso, porque Deus vai usar a palavra, vai usar irmãos muitas vezes na nossa vida. E através desse momento podemos aprender com os nossos fracassos, podemos nos arrepender e voltar à intimidade com o Senhor, e podemos conhecer o Senhor de uma maneira nova, porque Deus está sempre pronto a se revelar de forma crescente na nossa vida. Que o Senhor nos dê graça para isso. Amém? Bondoso Senhor, obrigado por esse texto que lemos, pela exposição feita. Pedimos que o Senhor prossiga trabalhando em nossas vidas. Somos imensamente gratos por Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, por Tua graça. Ó Senhor, se tivéssemos sido deixados por nós mesmos, nós já teríamos abandonado há muito tempo, perdidos no meio do caminho. Mas o Senhor está conosco. O Senhor nos cerca com o Seu amor, com a Sua graça, com o Seu poder. E nós somos gratos por isso, Senhor. Prossiga trabalhando em nós. Prossiga ganhando o nosso coração, nos fortalecendo, nos amadurecendo, Senhor, através da vida de Cristo em nós. É o que te pedimos em nome de Cristo. Amém.